tarde, queridos telespectadores. Sejam todos bem-vindos ao jornal BioNews, onde abordamos algumas curiosidades e atualidades do mundo da biologia. Na reportagem de hoje, conheceremos um pouco sobre o processo de clonagem. Iremos falar com um dos cientistas da área e também iremos abordar a notícia atual de um clone de uma égua em São Paulo. Por último, também iremos falar sobre as consequências da clonagem para o mundo e a sociedade atual. Falaremos agora com a nossa repórter Giovana, que irá entrevistar o cientista Gabriel. Olá, Letícia e a todos que nos assistem. Estou aqui no Instituto de Ciências Biológicas e estou com o cientista Gabriel Soares, que vai explicar um pouco mais sobre clonagem. Doutor, afinal, como que esse processo é feito e quais as consequências dele? Em si, o que é o processo de clonagem, como ele ocorre, o que é clonagem? Clonagem não é nada mais do que um processo de reprodução assexuada que busca criar um organismo ou molécula geneticamente igual a outro ser vivo ou outra molécula. Esse processo ocorre a partir de 3 seres vivos, um que vai disponibilizar o núcleo, todo o material genético, outro que vai disponibilizar o ovário, então é onde esse material genético do originário vai estar armazenado, e mais um que é o que vai receber esse ovário com o material genético que vai fazer a fecundação. Algumas consequências da clonagem, problemas de saúde, então o clone ele pode não sair 100% perfeito em questão de saúde. Outra consequência é o envelhecimento precoce, e mais um que pode ser considerado uma consequência seria o debate étnico. Então, algumas pessoas podem debater se isso é eticamente correto e tal. Ah, certo. E na sua opinião, doutor, será que um dia poderemos ver a clonagem de seres humanos? Para a clonagem em humanos, tecnicamente nós já temos toda a tecnologia necessária para fazer essas clonagens. Porém, tem muitas barreiras éticas e legais sobre a clonagem em humanos. Porque mesmo com essa tecnologia sendo possível clonar os humanos, abre questões para debate, como identidade, direitos. E mesmo com toda essa tecnologia, é um processo que está longe de acontecer. Muito obrigada, cientista Gabriel, por toda essa explicação. Acompanhe agora a notícia de uma égua campeã de hipismo que teve seu clone gerado em Aras, no interior de São Paulo. Falaremos com a Bia, que contará um pouquinho mais sobre essa história. Boa tarde, doutora Bia. A notícia da clonagem da égua de hipismo Magnolia Rose gerou muita curiosidade, e hoje queremos saber sobre a estrela desse caso, a égua clone. O clone é idêntico à égua original? Boa tarde, Lorena. Geneticamente, sim, mas é importante ressaltar que a genética é apenas uma parte da história. O clone é uma cópia genética, mas não é a égua original. Ela tem as suas próprias características individuais. Ela é uma égua de 15 anos que se destacou nas competições internacionais, inclusive em Olimpíadas. O que levou o Aras a investir nesse caso de clonagem tão caro? A decisão foi baseada em uma combinação de fatores. A Magnolia não é apenas uma atleta de sucesso, ela também é uma excelente matriz. A filha dela, Miss Blue, conquistou títulos inéditos para o Brasil. Isso provou que a Magnolia tem uma capacidade de transmissão genética altíssima de qualidade. Infelizmente, a Miss Blue morreu, então a clonagem se tornou uma forma de preservar essa linhagem tão estratégica e valiosa para o hipismo brasileiro. Com certeza, é um avanço incrível. E já que estamos falando de um processo tão complexo, como foi a clonagem da Magnolia? Qual técnica foi usada? O processo foi feito pela empresa in vitro Equinus, utilizando uma técnica chamada transferência nuclear. O material genético extraído de células da pele da Magnolia é transferido para um óvulo sem núcleo de uma outra égua. Esse novo embrião começa a se dividir, seguindo todas as informações genéticas da Magnolia original. Depois de cerca de 8 dias, o embrião é congelado e no momento adequado é transferido para o útero de uma égua, barriga de aluguel. É importante ressaltar que o clone não sofre influência genética da égua que a gesta.
tendo todas as suas informações genéticas vindo do núcleo da célula original. E esse processo todo custa muito caro? Quanto o Aras investiu na clonagem da Magnólia? É um investimento significativo. O procedimento custou aproximadamente 320 mil para cada clone nascido. A expectativa é que a cada 50 ócitos trabalhados, um potro seja gerado e nasça o final do processo. E como a égua clone se desenvolveu? Ela teve alguma diferença em relação a outros potros? Ela se desenvolveu de forma saudável e totalmente normal. A gestação foi monitorada de perto, mas não houve intercorrências. Ao nascer, ela era um potro como qualquer outro, com a diferença de que sabemos que ela tem o mesmo potencial genético da campeã Magnólia. A potra, que nasceu em outubro de 2024, já é avaliada em cerca de 500 mil reais, mostrando o valor da sua genética. E o temperamento dela? O clone herdou o gênio da égua original? O temperamento é influenciado pela genética e pelo ambiente também. O que vai moldá-lo é o manejo e o convívio e principalmente o treinamento que ela receber. O clone tem um potencial genético para ser uma campeã, mas precisa ser trabalhada da mesma forma que qualquer outro animal. Então, mesmo sendo uma cópia genética, o clone não garante um novo título para o Aras? Não, de jeito nenhum. A genética é uma base sólida, mas o desempenho depende do treinamento, da saúde, da alimentação e de uma série de outros fatores. Inclusive, a ideia do Aras é que a clone sirva como uma cópia de segurança da genética da Magnólia e não seja usada em competições esportivas. A potra tem o nome de Magnolia Mystic Rose, TN1, sendo TN a sigla para transferência nuclear, a técnica usada na clonagem. Doutora Bia, muito obrigada por nos explicar sobre a vida e as características dessa égua. Eu que agradeço a oportunidade, Lorena. Este é apenas um dos casos de clonagem realizadas em animais. Podemos contar com diversos outros, como por exemplo da Viatina 19, a segunda vaca mais cara do mundo, que teve seu clone realizado em janeiro de 2025 aqui no Brasil. Alguns outros, como por exemplo da égua Easter na Austrália. Também nos Estados Unidos de furões que estavam sendo ameaçados de extinção. E por último, temos um caso na China do macaco Reus, que ele foi clonado a partir da utilização da técnica da ovelha Dolly, só que com um aprimoramento. Após estes e outros casos de clonagem em animais, foi sancionada em novembro de 2024 a Lei 15.021, que regulamenta a clonagem em animais. Vamos falar com a repórter Yolanda e o agricultor e criador de gados Nicolas, que irá explicar um pouquinho mais sobre os impactos dessa lei na sociedade. Olá! Hoje vamos conversar sobre a clonagem de animais no Brasil, que é permitida desde 2024 pela Lei 15.021, mas apenas para fins científicos e produtivos. Para entender melhor o que isso pode significar, a gente vai conversar um pouquinho com o agricultor Nicolas. Senhor Nicolas, o que o senhor pensa sobre a clonagem? O senhor acha que é uma coisa positiva ou negativa? Bom, eu vejo dos dois lados. De um lado pode ajudar muito na produção e de outro tem questões éticas e de bem-estar que preocupam. Então, precisa ser feito com responsabilidade. E na sua opinião, senhor Nicolas, quais são os pontos positivos e quais são os pontos negativos dessa prática? Os positivos são animais mais resistentes, produção melhor de leite e carne e até preservar raças importantes. Os negativos são o risco de sofrimento animal e também de perder diversidade genética se não houver controle. Certo. E como o senhor acha que isso impactaria na sua fazenda? Olha, poderia trazer ganhos na qualidade do rebanho e mais produtividade, mas também exige investimento e muito cuidado. Não é algo simples, mas pode mudar bastante a forma de trabalhar no futuro. Ou seja, a clonagem pode trazer benefícios, mas também desafios para quem vive do campo. Muito obrigada pela entrevista, senhor Nicolas. E você aí que está assistindo a gente, o que você acha sobre a clonagem? Conta pra gente! Muito obrigada pela audiência de todos no nosso jornal de hoje. Ficamos por aqui. Tchau!